Cuidar de plantas pode ser recompensador e terapêutico, e é por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar como cuidar das plantas da maneira correta. Então, bora comigo? Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Esse vídeo vai ser um pouco diferente do que a gente está acostumado por aqui. Estou vestida temática conforme o assunto do vídeo. Nós vamos falar sobre plantas, que eu adoro. Então, para introduzir esse assunto, eu resolvi trazer um vídeo assim que é primordial, como cuidar das suas plantas. Primeiro eu queria ressaltar que não tem uma receita secreta, uma receita assim de bolo que você aplica para cuidar das suas plantas. Cada planta é um ser vivo único que tem as suas especialidades, então não tem como a gente generalizar, dar água 2 vezes por semana, 1 vez por semana, toda a semana para todas as plantas, porque cada uma tem as suas peculiaridades também. Então é muito importante você entender aquela planta que você está adquirindo. Primeiro, o ambiente, se ela vai gostar desse ambiente, quais são os cuidados, se ela precisa de bastante cuidado, se você vai ter tempo para cuidar. Esse vídeo tá parecendo aqueles de antes de adotar um animal, pense nessas coisas, mas é mais ou menos isso, porque a planta ela é um ser vivo. Então nesse vídeo eu vou te trazer algumas dicas assim super básicas, mas que seguindo elas, as suas plantas vão ficar lindas para sempre. Então bora comigo? Bom, a primeira coisa que você precisa fazer quando adquire ou quando compra uma planta é pesquisar sobre ela. Então você vai pesquisar quais são as peculiaridades dessa planta. Qual planta ela é, de qual espécie, de qual família, quais são os cuidados necessários, as características dessa planta que fazem ela ser única e que vão ser necessários você saber para ter um bom convívio aí com essa planta e ela durar bons anos na sua vida. Então, a próxima coisa é ver o ambiente que você quer colocar essa planta. Eu sempre falo e penso muito que não é a gente que escolhe o ambiente para uma planta, e sim a planta que vai escolher o ambiente que ela quer ficar. Porque as plantas falam, sim, elas falam. Obviamente que não é a nossa linguagem, mas é a linguagem dos sinais das plantas. Então a folha começou a ficar mais amarelada, começou a ficar com as pontinhas queimadas, com algumas manchinhas. Tem vários guias na internet que você encontra, posso até deixar aqui a imagem de um, do que significa cada um desses sinais da planta. Se é falta de água, se é muita água, se é pouca luminosidade, se é muita luminosidade. Então você tem que estar atento sempre a todos esses sinais, porque é a partir desses sinais que a planta vai se comunicar com você, se ela está gostando dali daquele ambiente, ou se ela está precisando de mais água. Então sempre tem que estar muito atento a todos esses sinais. Essa relação do ambiente com a planta e a planta que escolhe, isso é uma coisa que eu já vivenciei quando eu tinha ali logo no final da pandemia, no meio da pandemia, eu comprei muitas plantas e tinha muitas plantas dentro do meu quarto e eu comecei a observar que elas começavam a escolher o lugar que elas queriam ficar, porque eu colocava muito perto da janela e as pontas, as folhas não estavam bonitas, ela estava só perdendo folhas. Então eu acabei trocando ela de lugar e ela ficou linda. Eu acabei também tirando do meu quarto, porque às vezes a gente pesquisa plantas para ter no quarto, plantas para ter no banheiro, mas muitas vezes elas não vão se adaptar no seu banheiro, no seu quarto. Por mais que são plantas, por exemplo, as plantas que gostam de ficar no banheiro, são plantas que absorvem a umidade do ar. Então enquanto a gente está tomando banho, elas vão absorvendo aquela umidade que está ali. Mas nem todas as plantas vão funcionar no seu banheiro, por exemplo, se não tem muita luminosidade, então não é uma planta ideal ali para aquele ambiente, entendeu o raciocínio? Outra coisa também em questão as regas, essa é a parte assim primordial. Muitas pessoas questionam e têm dúvidas em relação à quantidade de vezes na semana que tem que regar determinada planta. Ou a minha planta tá assim assado, o que isso significa? Então sempre tem esse guiazinho ou impresso, ou no seu celular, ou em mãos, para quando a sua planta estiver dando sinais, você entender o que eles querem dizer e buscar uma solução prática e rápida, né? Porque a gente não gosta de perder plantas, né?
a gente pega uma afinidade assim com elas, por isso que eu digo que é muito, muito terapêutico a gente cuidar e pegar essa prática de gostar de cuidar de plantas, né? Porque é uma troca de conexão ali que você tá fazendo com a natureza. Voltando em relação às regras, tem uma técnica que a gente ensina aqui na floricultura que eu gosto muito, que é a técnica do dedo. Simplesmente colocar o dedo na terra, não tem mais nada, não tem nada melhor do que isso. Eu vou tirar aqui essa planta aqui do vaso para mostrar para vocês. Essa aqui é uma lírio da paz. Eu peguei ela para mostrar nesse vídeo justamente porque ela é uma das plantas que dá mais sinais de que está precisando de água. Porque ela sofre de uma coisa chamada estresse hídrico. E quando ela precisa de água, ela começa a murchar, a desmaiar, a gente chama aqui. Então, aqui ainda, ó, pode ver que tem um lado, esse lado já tá mais murchinho, porque ela já tá precisando de água, porque hoje tá muito, muito calor. Então, a gente não pode deixar a terra seca, não pode deixar que a planta desmaie. Essa aqui, e tem outros exemplos, como também a fitônia, são plantas que elas se recuperam. Então, elas quase que ressuscitam depois que elas desmaiam, quando você coloca água e faz a rega por submersão, que é a rega mais certa. Mas elas acabam sofrendo nesse processo, né? Então, não deixe as suas plantinhas passarem sede, por favor. Mas, basicamente, pra gente saber quando precisa regar, você tem que colocar o dedo. Não precisa ter medo e nem frescura de sujar o dedo. Coloca, afunda teu dedo. Se ele sair limpinho, ó, saiu só com alguns grãozinhos. Foca, meninas. Saiu só com os grãozinhos. Eu preciso molhar. Ela tá implorando já, morrendo de sede. E a gente não pode esquecer que a água é o alimento da planta, né? Então, assim como a gente precisa comer de manhã, de meio-dia, de tardinha, de noite, a planta também precisa tomar água. Então, a gente tem que conhecer a rotina dela e saber quando que a gente precisa dar. Voltando ao que eu tinha falado, não existe uma receita certa de quantas vezes molhar. Então, coloquei o dedo aqui nela, saiu seco, eu preciso molhar. Molhar quanto? Até eu ver que a terra ficou bem úmida. Nunca encharcar demais, porque quando você encharca demais, a planta pode apodrecer, então também vai vir a morrer, e a gente não quer isso. Então agora eu molhei ela aqui, vou colocar de volta no meu vaso. Se o seu dedo sair úmido depois que você colocar ele na terra, então não precisa molhar a sua plantinha, porque ela já tá com umidade e com água suficiente ali no substrato dela. Essa é uma dica assim valiosa pra gente não matar as plantas, tanto de sede como de muita água, né? Excesso de água. Agora, quanto à luminosidade, eu também tenho uma outra técnica, mas essa eu ainda não nomeei, que é muito interessante pra gente observar se esse é um ambiente certo para deixar a planta, se tem muita luminosidade, pouca. Voltando lá no que eu falei no começo do vídeo, pesquise sobre a sua planta. Se ela é de sol, meia sombra, sol pleno, pouca claridade. Uma coisa que a gente precisa entender é que todas as plantas, elas precisam de luz, de claridade natural. Aqui é muito importante, não adianta você colocar ela num ambiente que só vai ter iluminação artificial. Porque a iluminação artificial não dá para as plantas os nutrientes necessários, elas não conseguem fazer a fotossíntese. Então precisa ser iluminação natural. O que é a iluminação natural, Júlia? O sol. Mas aí que entra você saber se a sua planta é de sol pleno, é de meia sombra, é de pouca claridade. Porque o sol pleno é ficar embaixo do sol o dia inteiro. Tem plantas que adoram, por exemplo, a lavanda. Ela sempre vai ser mais adaptada e florir mais se ela estiver em um ambiente com sol pleno, direto batendo nela. Agora, meia sombra é quando ela vai ficar perto de uma janela, vai pegar alguns resquícios de sol, mas não vai pegar o sol diretamente nas suas folhas. Então, ela só vai pegar claridade, que é o ideal para a maioria das plantas que são de ambiente interno. E como a gente vai saber se a claridade é o ideal ou não? Pega a sua plantinha, coloca ela no lugar que você pensou. Ah, eu quero deixar ela aqui, no canto da minha sala, perto da janela do meu quarto. Abre bem, é sempre importante deixar aberto, tanto para circular o ar, como para entrar a claridade, a luminosidade necessária para a planta. Então, deixa aberto. Se é perto de uma janela, abre as cortinas, abre a janela
e desliga todas as luzes do ambiente. Se aonde a planta estiver continuar iluminado, então é um ambiente perfeito para ela, então tem claridade o suficiente e você só vai precisar ficar atento aos sinais que ela vai te dar, se ela tá gostando ou não daquele ambiente. Outra coisa que você precisa estar sempre atento é a dedicar tempo para cuidar das suas plantas. Folhas feias são normais, então se tem algumas folhinhas feias, retira porque vai dar força para vir as novas folhas. Agora, se toda a planta tá ficando mais feia, então pesquise no que pode ser esse sinal que a planta está te dando. Mas é normal sempre ter algumas folhas secas, algumas folhas assim mais amareladinhas, então sempre poda elas, retira. E em relação às podas também, a reprodução, não sei se é assim que eu posso dizer, a fazer mudinha, cada planta tem as suas peculiaridades também. Então pesquise, por exemplo, as jiboias, é uma planta que eu amo, que elas são de super fácil assim, de criar raiz, né, de pegar a mudinha a partir de uma planta mãe, porque você corta nos nódulos entre cada folha, coloca água ou às vezes até a planta direto na terra e ela vai vir linda, forte e vai crescer muito rápido. Então eu sou apaixonada por jiboias, então é muito, muito interessante você pesquisar sobre a sua planta. Cada planta tem as suas peculiaridades, então não tem como eu vir aqui nesse vídeo te falar. Para todas as plantas, você precisa dar água 3 vezes por semana no verão. No inverno, nem uma vez por semana, deixa ela absorver a umidade do ar, porque não vai acontecer. Cada planta precisa de determinadas condições peculiares para ela, né? É um ser vivo único, assim como a gente, que tem as nossas condições pré-estabelecidas, então a planta também tem isso. E também é interessante você ficar atento às fertilizações, se você quer que a sua planta fique mais vistosa, mais bonita, pesquisar qual o fertilizante ideal para aquele tipo de planta, qual a dosagem, quantas vezes por ano, por mês que você vai colocar esse fertilizante. Então, assim, cuidar de plantas é como cuidar de um filho ou cuidar de um animalzinho, um cachorro, um gato, porque elas também demandam tempo e muito, muito cuidado. Então eu trouxe aqui nesse vídeo, assim, só algumas dicas das mais básicas, mas que eu considero as mais primordiais para a gente conseguir cuidar de plantas. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui, me siga no meu Instagram, eu vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso, se cuida, amigo, beijão e tchau!